O podcast Bater a Atualidade é financiado pelo programa Hotel do IPDJ e irá fazer parte do projeto Ucrácia, que está a ser financiado pelo programa Corpo Europeu de Solidariedade da Agência Nacional Erasmus Plus, Juventude, Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um ao primeiro, depende de como for a hora, o episódio do podcast Bater Atualidades. E hoje tenho como convidado, deixa eu ver a introdução. Meu nome é Trindade, prazer. Eu sou historiador, também me interesso bastante pela atualidade do nosso mundo e como a minha área é História Militar, aproveitei para vir falar neste episódio um bocadinho sobre a Ucrânia que estamos a presenciar atualmente. E eu, antes que me esqueça de dizer o meu nome, sou o Guilherme. E, portanto, vamos começar então com o tema de hoje, que é a nova geopolítica. Ponto de interrogação. Portanto, antes de começar a fazer as perguntas, acho que é importante para quem possa estar a ver e não saiba o que é a geopolítica. A geopolítica, no fundo, é o relacionamento de todos os países entre si e as relações, as relações que eles têm uns com os outros, e pode também chamar de alianças. E para dar um exemplo mais concreto, por exemplo, durante a Guerra Fria, o que nós tínhamos eram dois blocos. Esse era o bloco dos Estados Unidos e o bloco da União Soviética. Era o exemplo mais concreto de geopolítica, porque uns seguiam os Estados Unidos ou seguiam a União Soviética, mas ainda havia outros que seguiam os não alinhados. Não se vê ninguém. Por exemplo, o Egito e a Índia eram não alinhados, portanto eles não seguiam ninguém. Era outra forma de geopolítica e eles relacionavam-se entre si, tal como o Pacto de Varsóvia relacionava-se entre si e a NATO, entre outros. E ainda há geopolíticas regionais, por exemplo, a União Europeia é uma forma de geopolítica, porque os países estão-se a dar politicamente uma palavra entre si. Ok, sim. Pronto, é a questão do geo tem a ver com a terra, pronto, território. Pronto, é mais aí que está a etimologia, é assim que se chama? Etimologia, isso mesmo. Pronto, então, para começar então com o tema, começamos com o primeiro tópico, pergunta ao tópico, depende como for phrased. A situação da Europa na perspectiva da geopolítica. Falamos da situação atual e também histórica. Em relação à história que podemos recuar até muito tempo. Mas se calhar até só, como vamos falar mais da Ucrânia, se calhar só recuava até à Segunda Guerra Mundial. Sim, acho que é um bom período. Já há muito a falar aí. Já há muito a falar, exatamente. Na Segunda Guerra Mundial, o que nós temos em 1941 é a invasão da Alemanha nazi à União Soviética através da Operação Barbarossa. Barbarossa. E como só estou habituado a dizer isto em inglês. E essa invasão no sul ocupa, se não a totalidade, quase toda a totalidade do território ucraniano. E os ucranianos resistem. Há grupos de resistência na Bielorrússia e alguns na Ucrânia. Muitos soldados da União Soviética que combateram na chamada frente ucraniana eram precisamente ucranianos. Muitos que aproveitaram isso para defenderem as suas terras. Pronto. Em 45 a guerra acaba. O que é que acontece? Acontece a divisão da Europa em dois, o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Depois temos a NATO, ou o Plano Marshall, que era na altura liderado pelos Estados Unidos, e depois em 48 temos a NATO, que vem realmente dividir os dois blocos, como Churchill disse, a cortina de ferro. Sim. E onde é que a Ucrânia se insere nisto? Pronto, a Ucrânia sempre foi o cesto de pão do Império Russo. Lá, terrenos férteis, Sim, é a questão dos recursos. Exatamente, recursos materiais, humanos. E durante a Era Soviética, eles nos obrigavam muito do seu armamento. Do armamento nuclear, armamento dito normal. E um ponto muito importante é obrigavam a Sevastopol. Sevastopol, na Crimeia.
a Marinha do Mar Negro. Portanto, era um ponto estratégico porque no sul era o único porto de águas quentes que a Rússia tinha. No norte temos Kaliningrado, a antiga Königsberg. E no sul eles não tinham nenhum porto de águas profundas que conseguisse albergar uma marinha de guerra. Não sei se a vossa polo. Daí uma das muitas tensões que levou à guerra, ao disputado conflito em 2014. Sim, não foi. Pronto, desde a aproximação da Ucrânia ao Ocidente. Deu-se após nós podemos chamar um golpe de Estado em 2013-2014, que o presidente pró-russo foi destituído e houve uma eleição para um governo pró-Ocidente. O governo pró-Ocidente, obviamente, tal como aconteceu na Geórgia, estou-se aproximado da União Europeia e da NATO. No fim da União Soviética, o que é que houve? Houve um acordo não assinado, quase acordo de café, já dito entre as chamas dos grandes da Europa, estás a ver? Em vez de estarem a beber café, se calhar estavam a beber vodka. Sim, é o extrato. É o extrato do russo. Mas houve este acordo assim menos oficial, em que a NATO, os Estados Unidos comprometiam-se a não expandir a sua influência para os antigos países do Pacto de Varsóvia. Quase que não aconteceu. Porque temos as repúblicas do Mar Báltico, estão todas na União Europeia. Está agora na NATO, entre este ano. A Polónia entrou para a União Europeia, a Hungria entrou para a União Europeia, entre outros que entraram em 2004, se não me engano. E a Rússia, obviamente, viu-se ameaçada. Sim, a perder poder. A perder o poder. Porque desde 91 que a Rússia, quer dizer, o sucessor espiritual, digamos assim, da União Soviética, não se sentia. Era o sick man of Europe, como se chamavam os otomanos. E a Rússia sempre era aquela região mais fechada. Não? Sim, sempre foi uma região um pouco mais fechada. E devido a este enfraquecer, a Rússia, obviamente, começou a não gostar. Disse: vocês começam a fazer isto, nós invadimos. Nós queremos certas partes que são estratégicas para nós, como falei do Porto. Sim. De facto, fizeram. Tanto que em 2014 a Crimeia entrou para a Força Russa. E está bem que a maioria russa. Não foi feita a anexação, não foi feita da melhor maneira. Depois, com os rebeldes no Donbass, desde aí criou instabilidade no país. E desde 2014 até agora, o que tem vindo a acontecer até fevereiro do ano passado? Óbvio, sem surpresa nenhuma, é a Ucrânia a aproximar-se um passo ainda mais acelerado ao Ocidente, com táticas e armamento ocidental. E a receber coisas. Exatamente, a receber treino. E agora, pronto, ainda mais, não é? E depois, devido a estas aproximações ao Ocidente, a Rússia começou, esperem lá, nós ameaçámos e cumprimos com a Geórgia em 2006 ou 2008, já não me recordo bem. E nós também podemos fazer o mesmo agora. Bem feito, como se costuma dizer. E agora de fevereiro nós assistimos todos quase em direto. Sim, praticamente em direto. Eu lembro-me no dia a seguir da invasão estar a ver na RTP Play online, quase de hora a hora, os repórteres estavam a comentar com analistas militares o avançar, e notícias de última hora aconteceu isto. Sim, é estranho pensar, porque nós, mas na nossa idade, já temos ouvido falar muito da questão do Médio Oriente, dos conflitos que tem lá havido. Só que isso, pronto, acaba por ser, infelizmente, algo que é tipo normalizado. E quando foi este conflito agora da Ucrânia e da Rússia, foi uma coisa que, pronto, foi
o acontecimento principal sim. completamente a 100%. Sim. E é muito bem que falas nisso, porque nos anos 90 também tiveste duas guerras do Golfo. Duas guerras Sim, precisamente. Viram que na Operação Desert Storm viram a maior batalha de tanques. Acho que os Estados Unidos perderam um tanque, foi muito. Os Abrams são realmente muito bons. Sim. Mas e é a primeira vez desde a Guerra de Kosovo, da Jugoslávia, da antiga Jugoslávia, tu tens um conflito na Europa. E desde a Segunda Guerra Mundial não tens um conflito desta dimensão. Obviamente não é tão grande na Segunda Guerra, sim. Mas um conflito maior, porque foi a da Jugoslávia, na Europa. Porque nós estamos muito habituados no nosso dito primeiro mundo. Estamos muito habituados a ver, está a acontecer isto agora na Palestina, está a acontecer aqui no Iraque, sempre à volta. É sempre à volta. E se formos a ver, são os espaços que nós podemos considerar tradicionalmente coloniais. Palestina, Egito, quem ficou lá foram os britânicos. Sim. O Afeganistão, não houve lá ninguém, mas teve influências. O Iraque, quem esteve lá depois da Primeira Guerra foram os britânicos. São espaços que deixam a sua. Que ainda tem o seu pé colonial, a sua raiz colonial. Sim. E muitas vezes, atualmente, estamos a ver o resultado disso. Não é? Um exemplo ainda mais claro disto é a separação do Sudão em dois. Entre o Sudão do Norte, o Sudão, claro, só Por acaso, o Sudão do Sul. não estou tão a par do como foi. Depois não tenho tanta memória como é que foi o acontecimento. Pois, nem tu nem muita gente, sabes? É porque isto não é muito noticiado. Aí está. Exato. Eu de vez em quando até vejo o Rogério e o José Milhares no RTP, não é RTP nada na SIC, mas se queremos uma informação constantemente, ou uma informação mais constante, uma informação mais detalhada, temos que ir aos meios de comunicação, pelo menos britânicos, diria. Eu sigo de vez em quando a Sky News, eles levam lá 1 ou 2 anúncios militares, eles estão sempre a dizer em relação à Ucrânia e agora à Palestina. Estão sempre a comentar, estão sempre a trazer novas informações, a comentar o equipamento militar que os dois lados estão a usar. E é isso. Infelizmente em Portugal nós não temos um mídia, acho também muito fruto da sociedade que temos, um mídia que põe isto ao de cima, não é? Nós temos mais canais de estar a seguir locais e... são as CMTVs. As CMTVs e algo vizinho culpa, não sei o quê, outro vizinho. Isso acho que dá outra discussão sobre os mídias, não é? Sim, acaba por ser uma coisa que faz parte sempre. Sim, isso e a liberdade de expressão. A liberdade de expressão também se implica aqui. Também se pode implicar um bocadinho na geopolítica, porque dependendo da área política, digamos, ou da cor política que tu tenhas, vais à procura de certos canais de informação. Sim, estás mais predisposto a procurar. E cada país, tendo a sua cor política, vai procurando o seu canal de informação, ou vai dando o seu canal de informação e tu vais ver se quiseres. Agora muita gente também não vai ver porque não quer. Sim, também. Depois também é interessante, pois eu penso também que é esta questão dos mídias. Não só essa questão de a pessoa que está mais predisposta a procurar num sítio do que outro, ou só não quer ouvir. E também há aquela coisa de, hoje em dia estamos sempre a ser bombardeados com tanta notícia, principalmente esta de conflitos, estamos por ficar um bocado desensitizados. Sensibilizados para tanta coisa horrível. Sim. E é pensar, por exemplo, antigamente, quando nós tínhamos os nossos conflitos na Europa e pronto, ou não era, se calhar não eram tão alta escala, mas se tivessem as notícias e as pessoas soubessem os conflitos na China, era uma coisa. O número de mortes nos conflitos antigos na China era eu nem diria disso tão longe. Eu diria ir, por exemplo, à Líbia. Sim, ainda deve ser tão longe. Basta
em termos geográficos, a Líbia é a nossa vizinha, em termos geográficos só. Porque quando foi a Primavera Árabe, em 2010, 2011, essas revoluções deixaram. O que puseram em muitos países foi guerras civis. Na Líbia, Sim, que os rebeldes acabaram por vencer, né? E o outro caso mais mediático, que deu também em guerra civil, foi Síria. Sim, que acho que toda a gente já ouviu pelo menos uma vez. Sim, ou fala de conflitos, ou já ouviu muito passivamente ao falar do conflito das notícias. Eu queria ver que uma altura que os portugueses até conheciam uma ou outra pessoa refugiada e assim. Mas, bom, lá está, são regimes que também eram apoiados pela antiga União Soviética e depois continuaram a ser apoiados pela Rússia até certo ponto. E até um jornal, não se sabe bem se está morto ou não, que agora não me recordo o nome, que apoiou os bombardeamentos dos rebeldes na Síria. Também tentou uma tática semelhante na Ucrânia, mas sem grande sucesso. Porque a guerra na Ucrânia agora, como a vemos desde o início do ano, e não sou eu a dizer isto, são os analistas militares mais a dizer isto. Ok. Mas, disclaimer. Mas é praticamente igual. É guerra trincheira. E se nós formos ver as imagens de satélite das trincheiras que estão na Ucrânia, especialmente russas, e das trincheiras que os aviões captaram depois da Primeira Guerra Mundial, tem ali umas parecenças um bocado assustadoras, porque realmente são muito semelhantes. E o estilo de guerra também é muito semelhante. Porque os generais da Primeira Guerra Mundial pensam, nós temos o tanque a nova arma, eles assustam-se e como isto está blindado, nós passamos por cima deles. Não acontece nada disso. Não acontecia isso, tanta coisa a acontecer. Exatamente. A evolução tecnológica também embate, né? Por isso é que esta luta ao termo learning process, é um processo de aprendizagem gradual, nem sempre positivo. E na Rússia também, na Ucrânia, desculpa, também podemos ver isto, porque o avanço dos ucranianos mede-se em poucos quilómetros quando se estava à espera de dezenas ou centenas até, porque devido ao preparar das defesas por parte da Rússia, vê-se um avanço muito lento, porque o que é que temos? Temos minas anti-tanque, minas anti-pessoal, os Giant Teeth, que são blocos de cimento triangulares ou piramidais, que têm 2 metros ou 3 de altura, que pronto, estamos aqui quilómetros separados por pouco mais entre si, os tanques não passam e aquilo é difícil de destruir. Não sei o que é esse nome disso. Em português não conheço o nome, mas são bloqueios anti-tanques. Sim, pronto, vamos dizer. Mas o nome é fixe. Sei que eu estava tipo pequeno que eu estava a falar, né? E pronto, os tanques não conseguem passar e o que é a estratégia da Ucrânia? A Ucrânia quer aproveitar a única vantagem que tem, que é melhor treino e melhor armamento. Até agora, conseguimos confirmar através de imagens de satélite que se está a utilizar os T-80, T-90 tanques que são ainda do final da era soviética e alguns até alguns modelos anteriores. Os tanques modernos não se pode confirmar se estão ou não, as imagens de satélite não permitem. Isso também acaba por dar. Foi aquela coisa que ao início diziam que ia ser uma incursão rápida, portanto não investiram os recursos, os máximos. Não investiram os recursos máximos, não se sabe, e só se vai saber daqui a 20, 30, 40 anos. Sim, até mesmo por causa do distanciamento histórico. Se eles usaram o potencial máximo ou não. Porque nós não sabemos, de facto, o estado das Forças
armadas russas. É, Eles podem estar muito boas e a gente não saber. E elas podem estar como a gente pensa que elas estão aí. Um exército mais pequeno consegue-lhes fazer frente. De facto, nós não conseguimos ter essa percepção ainda. Mas há algo que já conseguimos ter a percepção é que o aparelho logístico no início não estava preparado para uma guerra de attrição, uma guerra longa. E foi o que os ucranianos forçaram a Rússia. Sim. Porque eles nas primeiras semanas tiveram a fazer o cerco a Kiev, não conseguiram, com uma coluna de reabastecimento às tropas, 60, 50 km ou o que era. Isto é impensável, isto. Ou bombardeamentos de artilharia, ou de drone, e seja o que for, são os ovos ideais. Pois é. Não é? É isso. E onde é que o armamento ocidental entra aqui? É na precisão. E aqui a Ucrânia tem estado a fazer um grande PR em termos de. Consegue as ajudas da Europa e dos Estados Unidos. Até porque convém à Europa e aos Estados Unidos, especialmente aos Estados Unidos, ter mais um aliado na área, porque a Guerra Fria acabou. No entanto, os russos ainda são o bicho-papão, comem os meninos comunistas, comem os meninos pequenos ao pequeno almoço. E lá de ser os americanos que são vistos nessa. Sim, se calhar não, são os americanos que se comem os meninos ao pequeno almoço. Em hambúrgueres. E hambúrgueres. E dizem Murray, e não te lhe dar na mão. Pronto, é muito sensível o que estamos a viver agora. Há analistas militares que dizem que guerra nuclear é difícil porque seria um grande escalada das. Pois é, o mundo está tão conectado hoje em dia que. Sim, sim. Já se viu os horrores também do. Exato. E se eles usassem um explosivo nuclear, mesmo que fosse tático, que é bombas de pequena dimensão, mais focadas, os Estados Unidos iriam responder. Quem é que faz. Desde da Segunda Guerra Mundial que a bomba atómica não é usada, ou não é usada como arma de guerra. Uma arma de guerra, sim. Seria inédito desde aí. E iria receber uma resposta. Iria dar casos bélicos à NATO, digamos, ou aos Estados Unidos. A NATO é mais uma aliança defensiva. Iria dar não só pela surpresa, mas também é impensável um país usar uma bomba nuclear atualmente. Até pela destruição de vida, a destruição do meio ambiente, a destruição de tudo. Sim, pelos resíduos que depois a bomba deixa. Sim, que basta o vento chegar e pronto, já está a lavar o resto e já é logo possível, muito perigoso. Exato. E pronto, já vimos as consequências e estava a dizer, pronto, a resposta aqui é ser, porque é muito mais aquele conceito do cada país tem a sua. Se aquele não usar, mais ninguém usa. É aquela ameaça. Sim, é aquela ameaça da destruição mútua que havia durante a Guerra Fria. Porque os Estados Unidos e a União Soviética sabiam se os seus conflitos se comandassem uma dessas bombas, a resposta do outro seria assim imediata e se eles respondessem, nós iríamos responder e ia tornar um desperdício, um wasteland nuclear. E acho que depois ninguém quer isso no final. Não. Na altura sabe muito bem a atacar o outro e não sei que, mas depois ninguém quer ver os resultados. Sim, não. Até porque não são as pessoas em poder que sofrem com isso mais. Mas... Sim, porque o poder tem os bancos. Tem todos os recursos e isso obviamente nunca vão mandar para onde eles estão. É isso. E uma questão também deu aqui um bocado de polémica, portanto, foi as bombas, as granadas de fragmentação para a artilharia. O que é que elas fazem? Elas, quando estão no ar, a certa distância do alvo, a granada separa-se e divide-se em várias pequenas. Onde é que isso é bom?
para destruir trincheiras e vários alvos. E as minas, os campos de minas. Há muitos países que não olham para essa arma com muitos bons olhos, porque pode ser considerada de sofrimento desnecessário à vida humana. Aquilo é um fragmento também a uma pessoa. Sim. Não... Para além do perigo, depois tem inerente que é o explosivo pode não detonar, pode ficar na lama. E depois. Mas ele não detona. Pode não. Ele já, por norma, detona. Explode quando atinge o chão. Mas são vários. São muitos projéteis e um deles pode não explodir. Pois é isso. E se ele não explodir, é tipo. Deixa de explodir mesmo ou é tipo. Atrasa? Atrasa essa questão da lama? Pode atrasar. É como as granadas de artilharia que se encontram ainda da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Sim, é isso. Encontram-se. São granadas ativas, o pessoal tira aqui umas com muito cuidado e explodir longe dali. Tem que se tratar do mesmo modo. E pronto, já que temos essa perspectiva, e no entanto no resto da Europa, é que a situação, podemos dizer tipo, em casos específicos, até em nós, como é que a situação se espalha para outros sítios e para nós cá, na Europa? A Europa está sempre do lado da Ucrânia. Sim, oficialmente. Sim, oficialmente está sempre do lado. Agora, nós temos visto nos últimos meses a Polónia diz que já não vai dar armamento militar à Ucrânia. Há algumas tensões, não é? Depois, isto, se calhar até já se começa a notar alguma fadiga de guerra. E alguns aliados já estão. Está bem, nós estamos a apoiar há mais de um ano. Vocês não estão a fazer grandes progressos, nem pelo menos nesta ofensiva. Nós não estão a fazer os progressos que nós, os países europeus e a América, queremos. Nós estamos a torcer um bocadinho o nariz, às vezes. Mas, imagina, há vários países como a Noruega, a Suécia, a Alemanha e a França que ainda estão a ser uma grande ajuda para a Ucrânia, isto dentro da União Europeia. Fora da União Europeia e ainda dentro da Europa temos o Reino Unido. Está a dar bom apoio, que é não tão grande como, por exemplo, a França ou a Alemanha, mas ainda assim toda a ajuda neste momento é necessária, especialmente ajuda militar, humanitária, diplomática também numa boa, não é? Isto agora com a nova situação da guerra, da situação na Palestina. Tem essa. Nós no noticiário temos visto Palestina. Ucrânia muito pouco, não é? Antes era o contrário. Eu só falava da Palestina e agora falava-se da Ucrânia. Mas, se calhar, o Zelensky e a Ucrânia perdem um bocado de guiar aqui, mas não por eles. Não porque eles tivessem feito algo de errado. Simplesmente pelas circunstâncias da geopolítica. Pois é isso que é sempre um bocado estranho, porque pronto, não importa o que sejam os interesses por trás ou o que é que seja a verdade, não sei o quê, mas nós, por exemplo, é que estavas a dizer essa questão dos países estarem tipo a dizer que não estão a ver os resultados. E pronto, mais uma vez, nem os resultados que querem. Os resultados que querem. E mais uma vez, é tipo, uma pessoa pensa atrás, é tipo, não serem invadidos. Sim, é o mesmo. Se nós fôssemos invadidos pelos espanhóis, se calhar também tentávamos o nosso melhor e os outros não haviam os ganhos. Mas o que é facto é que a Ucrânia, contra uma força numericamente superior, tem conseguido fazer ganhos. Como se fez até no ano passado, até parar na estação das chuvas. Foi quando a Lama já impedia as operações militares, como impediu as operações militares a certo ponto da Alemanha nazi. É sempre o clima que mais afeta. É sempre. Mas, em termos de Europa, o que se pode dizer é que há ajuda, já estão a começar a torcer um bocadinho o nariz, mas o foco agora deve estar um bocado mais focado, talvez, na Palestina. É também um caso muito sensível.
Ainda estamos a viver tudo agora no momento e a ver as notícias a ser transmitidas e assim, há muitos tópicos ali muito complicados depois da verdade. Sim, e tanto que não se vê a mesma posse em termos de análise dos comentadores militares que é para o outro. Tem muito mais cuidado quando vão falar da situação na Palestina, porque eles não querem não querem ficar sem um aliado em Israel. Também não podem negar que o que está a acontecer aos palestinianos não se faz. Pode até não sabemos as circunstâncias, mas até pode haver algum crime de guerra, como aconteceu e se calhar até está a acontecer na Ucrânia. Sim, até são acontecimentos tão pequenos. Lembro-me de uma vez umas filmagens que tinham ficado de soldados que tinham sido mortos por trás. Ou qualquer coisa estranha, mas aquilo era tipo, supostamente não podia ter acontecido. Mas era tipo crime de guerra. Foi uma notícia logo mais para o início, talvez. Em Butcher. Eu não sei especificar onde é que foi, mas umas filmagens que tinham mesmo de uns militares a cair. Na Ucrânia? Na Ucrânia. É capaz de ter sido em Butcher, no norte de Kiev. O que aconteceu e foi durante a Revolução Militar Russa. Os militares apanhavam a população, juntavam e até podia haver execuções sumárias. E dizem que isso já está de certa forma comprovado. Houve uma equipa internacional ao final do ano passado, na segunda metade do ano passado, foi essas localidades onde a Ucrânia dizia que foram cometidos crimes de guerra. Ainda não li o relatório, confesso, mas pelo que se diz, foram confirmados alguns crimes de guerra. Mas já está, nem todos os países perseguem o Putin como criminoso internacional, como ele já foi declarado. Um dos casos é a Coreia do Norte, que está a ajudar militarmente também a Rússia. E a questão também da China. A China também, que não tem sanções à Rússia. E agora que vemos, a Índia também não tem. Ou não tem mas ainda não se menciona tanto. Sim. Normalmente é sempre é sempre a China e a Coreia, mas depois a Índia também. Sim, porque a Índia também tem proximidades à Rússia e à China. E aliás faz fronteira com a China. Tem uma escaramuça fronteiriça nos Himalaias com a China. Portanto, escalar tensões não está no melhor interesse da Índia. Sim, hoje em dia ainda estou é a questão comercial, é a questão económica. E por nós somos tão dependentes de todos os outros países, principalmente da China. Sim, sem dúvida. Teoricamente é de interesse geral que não hajam conflitos assim, porque deixa as coisas de funcionar. Eu penso sempre naquele exemplo que é quantos países é que são precisos para fazer um lápis? Bastantes. Aqui há uns anos, um programa chamado Top Gear, programa britânico. Sim, sim. Ainda com o Jeremy Clarkson, James May e o Richard Hammond. E eles, em piada, eles perguntaram-se o que é preciso para fazer um carro britânico? O motor vem da Alemanha. Há umas peças que vêm dos Estados Unidos, outras do Japão, outras da China. O carro é tudo menos britânico. Esse foi montado lá. Foi montado lá, foi concebido lá, mas se calhar pouco mais. E se trocarmos todas as peças dele, continua a ser um carro britânico. Não sei, temos que perguntar ao manufatura. O manufatura há de saber melhor. Mas se calhar dar aqui o ponto final à questão. E antes de chegarmos à última parte. Quando me enviaste as coisas, tens aqui uma questão muito interessante. O que é a liberdade? O que significa a liberdade?
É. Eu, por acaso, inspirei-me um bocado no escritor Salman Rushdie. Não conheço por acaso. Ele escreveu os versículos satânicos. Salman Rushdie que escreveu os versículos satânicos. Foi esfaqueado no ano passado e agora foi a primeira aparição pública. Ele realmente não fez a questão desta maneira. Ele apareceu em Frankfurt. Pois é, lembro-te que notícia qualquer sobre isso. Ele não gostou, ele não pôs a questão da liberdade, mas pôs a questão de que é a paz. Usou o exemplo da Ucrânia e da Rússia. O que é a paz para a Ucrânia? E eu pergunto o que é a liberdade para a Ucrânia. E as duas perguntas podem ter a mesma resposta. Para a Ucrânia é a soberania sobre o seu território, na íntegra. Crimeia e Donbass, e Zaporizhia e Kherson, não, o sul de Kherson. Mas, e para a Rússia? O que é? É a manutenção de alguns territórios, incluindo a Crimeia, e a Ucrânia chegar-se mais para o lado russo, mais para a esfera de influência russa. Temos aqui um conflito de interesses, que é paz barra liberdade para um, não é para o outro. E não só quando põe essa questão, o que é paz para a Ucrânia e para a Rússia. E até ainda podemos complicar mais a questão, que é pensar, quando nós falamos de Rússia e de Ucrânia, estamos a falar do país enquanto força geopolítica, ou estamos a falar das pessoas, estamos a falar dos líderes. Ainda estás a complicar. Ainda complica mais. Acho que não. Eu acho que se calhar a paz para as pessoas será mesmo o fim das hostilidades. Completamente. E mesmo na questão, por exemplo, a Rússia. Há aquela questão toda de estar a ser obrigatório o serviço militar para muitas pessoas. Não querem. As pessoas não querem fazer isso. Obviamente. Possivelmente há quem queira. Sim, há sempre quem quer. Mas há aquelas pessoas que já estavam a querer sair do país porque não queriam ser enlistados. Exato. E mesmo sendo do lado do opressor, ou o invasor, na narrativa dos mídias. Narrativa dos mídias, sim. Mais para dizer assim. Sim, porque eles pintam uma imagem muito hollywoodesca do bom e o mau. Sim. Quando não existe propriamente um bom e um mau. Existe um lado A e um lado B. Existe um lado ucraniano e existe um lado russo. E essa narrativa dos mídias depende de país para país, depende de quem apoia. No final disto tudo, apesar de tudo, quem sofre mesmo é as pessoas em si. O povo. Esse é que pronto. Se há um mal que se pode indicar é o que acontece ao povo. Exato. Não teve nada a ver com. Exato. E se calhar deixar aqui mais uma máxima de Karl von Clausewitz, que foi um teórico militar prusso, no século XVIII e início do século XIX. Ele diz que, no seu livro sobre a guerra, diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Vamos aplicar isso em todas as pessoas que têm razão. Essencialmente são os conflitos dos que têm poder, outras pessoas que têm poder, exato. Que não são feitos por eles. É quando a diplomacia falha, os políticos mandam soldados. Os soldados não podem mandar para ninguém. E esse né? Tem opção. Pronto. E talvez para quando ainda temos mais algum tempo para falar, se calhar só para adicionar mais um pontinho no tópico, perguntava o que é que queremos dizer sobre Portugal neste clima todo? Neste clima todo não tem, pelo menos da minha perspectiva, não tem grande impacto. Sim, nós mandámos tanques na Leopardo, 2 ou 3. Sim, aquela questão toda dos tanques, sim dos tanques. Se bem que Portugal apoia e dá ajuda, é quase como uma claque, mas em termos práticos somos um país pobre. Sim.
não pode mandar muita ajuda. Isso, se vamos comparar aqui com a Espanha, os nossos vizinhos, eles mandam milhões em ajuda militar também. Não é tanto como outros, Com outros países, sim. Mas também mandam milhões em ajuda militar. O que o máximo que pode fazer é oferecer-se, como ofereceu, para ajudar a treinar o P1 do F-16. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Dentro do que nós podemos fazer. Se bem que nós também temos umas forças armadas em deterioração. Falta de efetivos. Acho que na Canadá temos mais oficiais que soldados. Não há progressão nas carreiras. Logo, isso torna a carreira de militar pouco atrativa. É o que temos. Né? Portanto, nesta ótica, nós não conseguimos dar grande ajuda nesse. Nós nem nos conseguimos ajudar. Nós conseguimos ajudar. Pronto, e tudo isto do cenário também depois reflete-se aquelas questões económicas e pronto. Sim, toda a economia global e tudo envolve um pouco a economia. A economia que manda nisto tudo. Basta ir, basta perguntarmos porque é que uma das razões de Salazar ter tomado o poder em Portugal. Ele era Ministro das Finanças. Ele dizia, com uma medida muito simples, ele dizia que os ministérios não podiam gastar mais do que X. Ele controlava os gastos. Ele controlava tudo. Então, é só. Quando não há dinheiro para o que tu precisas. Exatamente. Aí você está a estabelecer controle. E agora, pronto, com esta questão da guerra, tem-se sentido aqueles efeitos de exportações. Está complicado de aumentar os seus preços e. Sim, essa outra por causa dos cereais. Exatamente, precisamente isso. Que a Rússia já não está nesse pacto. E de facto é algo bastante importante, não só para os países do chamado terceiro mundo, não é? Mas também para nós. Quando essa questão começou a vir mais acima, vimos o preço do pão aumentar. Sim, o pão aumentar bastante. Agora um pão de quilo, antes custava um pouco mais de 1 euro, agora custa quase 2. É um grande. Sim, são pequenas diferenças em todo o lado que se vai vendo. Gradualmente, sim. E ainda por cima. Se nós estamos a sentir isto assim, um país que até pronto, está em termos sociais desafogado, o que é que não será um país subsaariano, por exemplo? Ou um país que esteja dependente dos cereais da Ucrânia? Aí há de ser ainda pior. Nós cá, eu sempre penso nisto, a questão do aumento dos preços. Eu vi sempre uma estatística que foi apresentada. Era um tipo de arroz, eu não lembro o nome qual é que era, que no espaço de um ano subiu a 100%. Também cheguei a ver qualquer coisa sobre isso, também não me recordo do nome. Literalmente 100% de aumento de preço. Produtos cerealíferos aumentaram bastante. E a gasolina, o combustível também aumentou bastante. Pronto, isso é o velho tópico cá. Sim. Quando tivemos gasolina a 2 euros por litro, agora também não está muito melhor, mas está a menos 2 euros. Agora não está tão bom em Espanha também. Agora não está tão bom em Espanha também. Pois, até que ponto será viável encher o depósito em Badajoz? Pois é, a prática comum já não está a ser assim tão viável. Porque isso é a prova de que não nos bate só a nós, portugueses, ao resto. E também o gás natural. Depois dos gases terem sido cortados no norte da Europa. Aliás, antes disso já os gases tinham sido cortados no sul, ou seja, aqueles que passavam pela Ucrânia já tinham sido cortados, obviamente por causa da guerra. Né? Mas também há países a ganhar com isto, são os países que exportam do Norte da África e África subsaariana, que têm algumas reservas disso. Mas os gasodutos que vêm de lá são poucos e acho que eles também não querem vender muito mais porque eles também têm consumo próprio, é um negócio também para eles, mas era tão rentável. Sim, lá está a economia.
A economia controla tudo. A economia controla tudo. E portanto, agora com estes temas debatidos, achas que há alguma coisa que seria relevante falar sobre? Eu acho que não. Já tocámos um pouco em tudo, não é? Sim. Senão, se fôssemos tocar tudo em pormenores, estávamos aqui nunca mais saímos. Apesar de muito interessante, mas ainda há muita coisa, muitos casos, muita coisa ainda muito sensível. E há coisas que requerem muito estudo. Sim, e muito estudo com distanciamento. Porque o que nós podemos estar a fazer aqui, foi o que eu tentei fazer aqui, foi tentar ter alguma distância e tentar ver as coisas como elas são e analisá-las. Mas só se conseguirá fazer isto como deve ser e mais generalizado e com menos bias. É assim que se diz. Vamos dizer, imparcialidade, não? Com mais imparcialidade, exatamente. Como eu disse aqui há pouco, e há 20, 30 anos, 40. É que vamos ver mais coisas. Exato. Basta aí, temos o exemplo português da guerra colonial, ou da guerra do ultramar, dependendo de como queiras chamar. Ainda é muito sensível tu falar disso. É porque ainda há muitas pessoas vivas. Há pessoas vivas. Há muitas pessoas vivas. E eu uma vez, quando fui aos artigos em Lisboa, chamaram-me à parte porque eu da outra vez tinha pesquisado numa cota. Era de Moçambique. E eu tinha pesquisado numa cota onde estava desde 1914, 17, ou que era, até 74, 75. É a Guerra Colonial. O meu objetivo era a Primeira Guerra, portanto eu só vi o referente à Primeira Guerra. Mas chamaram-me, eu outra vez lá fui. E disseram: olha, você mexeu neste arquivo, tem assim umas informações sensíveis do massacre que as tropas portuguesas fizeram em Moçambique. Eu não mexi nada disso, ficou coisas parecidas, esclarecia a coisa. Mas isto para dizer que ainda está muito presente. Isto porque o pessoa, uma das pessoas ainda estava viva. Ok. Então, para também não divulgar nomes. Mesmo se a pessoa não estivesse viva, havia família, possivelmente. E ainda é um caso muito sensível. Também foi um caso que marcou muito a nossa sociedade. Mas ainda é um caso muito sensível e isto da oponência será muito sensível para eles, quando acabar. Muito sensível. E será sensível para o mundo ocidental. Temos de ter uma boa distância histórica disto. É falar sobre os assuntos, mas com consciência. Exatamente. Pronto, com isto já tocámos em todos os assuntos que abordávamos no episódio de hoje. Queria agradecer, a tua presença no episódio. Porque, como tinhas dito que tens algum conhecimento histórico sobre o tópico, achei que seria falar a tua presença. E, portanto, vamos encerrar então este episódio. Espero que quem esteja a ver tenha gostado. Espero que a chuva não esteja a fazer muito barulho de fundo. No meu microfone costuma captar algumas coisas bem. Minha voz nem tanto. Mas agora a chuva, o meu cão a ladrar, isso apanha tudo. E pronto. Vamos então encerrar este episódio e até à próxima, se este não for o último.